Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Estamos hoje. Olá, Rafael, tudo jóia? Gente, hoje à noite, a nossa live, o nosso quadro Jana Convida. Cara, é um profissional assim, ó, maravilhoso. Boa noite, seja bem-vindo, Rafael, Mariana, Júlia, Sandra, sejam todos bem-vindos. Gente, o tema da aula de hoje, aula, né? Live aula, é sobre bioestimuladores e ácido hialurônico. E nada mais, nada menos que o Dr. Rudy Varela. Gente, o Rudy é fenomenal, talvez vocês já conheçam. Provavelmente sim, se você não conhece ainda, vai conhecer e vai se apaixonar também. Então o Rudy já entrou aqui, vou chamar ele, já vamos direto ao ponto. Deixa eu chamar o Rudy aqui. O Rudy. Mandei. Oi, Flávio. Oi, Rudy. Oi. Rudy. Rudy. Travou aqui pra mim, não sei se travou pra vocês também. Que bom, Rafael. Oi, Rudy. Que saudade, meu amigo. Como é que você está? Rudy, eu acho que a tua internet tá meio... Aqui tá trancando bastante pra mim. Oi, Ellen, Joelma, Jonathan, Gabriel, Clayton, Max, Bruno, Joelma, Lidiane, Luísa. Gente, o Rudy caiu. Ó, fiquem aí, tá? Vou buscar ele de novo. Nossa celebridade da área da Hoff. Gente, eu brinco assim, mas ele é meu amigo, tá? Então vocês não se apavoram, não. Foi meu colega da pós-graduação. Aqui, vamos embora lá. Chamei de novo. Tum, 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 tum. Oi, Rudy! Pronto. Ai, Rudy! Que saudade! Eu tenho vontade de chegar Verdade. aí e abraçar você. Rudy, Nossa. você tá lindo. Rudy, eu acho que Obrigado. só tá um pouco baixo o som. Fala um pouquinho aqui pra gente ver. Oi. Não tá escutando, não? Tá baixo? Tá baixo. Aí eu tiro o fone. Então deixa eu tirar o fone. Melhorou agora? Melhorou? Não sei se eu tô baixo aqui. O pessoal tá escutando? Tá. Bom, vamos Agora falando, botaram ali que agora então. Aumenta um pouco o teu som, talvez, não sei. Boa noite, Ellen. Beijo, beijo. Gente, então olha só. O Rudy é um profissional maravilhoso. O Rudy, da onde que eu conheço o Rudy? O Rudy foi meu colega. Estreamos lá atrás há muitos anos, né, Rudy? Há 8 anos atrás, praticamente. Ele é gaúcho também. Eu acredito que muitas pessoas aqui já foram alunos dele, já conhecem ele. Ele é super gabaritado, speaker da Galderma. Daqui a pouco você conta pra nós essa novidade. Tá bem. Está bom o som dele, ótimo. Então acho que o meu que tá um pouco baixo aqui. Rudy, primeiramente, muito obrigada por você aceitar esse convite, de trazer mais informação. Eu sei que tua rotina é super atribulada, você tem muito trabalho também. E muito obrigada, então, por dispor De esse nada, tempo conosco. pode contar comigo. Ai, é um fofinho, gente. Esse Rudy é muito fofo. Rudy, conta pra nós, então, se apresenta um pouco, fala um pouquinho da tua história, o que te levou a entrar na estética, para depois a gente partir para a parte do conteúdo propriamente. Conta um pouquinho da tua história. Eu já sei um pouquinho, mas tem muita gente que não sabe, então eu acho que é uma oportunidade de você contar um pouquinho. Tá. Então, gente, eu fui parar na biomedicina porque eu sempre quis carreira acadêmica. Porém, quando eu fiz a primeira especialização, mestrado, eu vi que a carreira acadêmica, estar dando aula dentro de uma universidade, não era para mim. Então, a partir daí, eu fui procurar alternativas, que eu acho que a grande maioria do pessoal que já se formou há algum tempo atrás passou pelo mesmo problema. E aí, dentro disso tudo, estava começando a estética, que foi quando eu conheci a Jana.
2013, 14, eu estava terminando o mestrado, traumatizado, e fui para fazer a pós. E aí eu me apaixonei pelo mundo da estética, e a partir daí a minha vida começou a deslanchar de verdade. Eu fiquei mais ou menos nesse formatura até chegar na estética, 7 anos e meio, gente. Nessa brincadeira até conseguir o meu desandar dentro da estética. Depois comecei a dar aula em pós-graduação, em cursos, mudei para São Paulo, hoje agora eu moro em Brasília, e a partir daí foi indo a minha vida andando e tudo foi acontecendo certinho. Ai, que amor. Rudy, eu não sabia que eu tava morando em Brasília. Eu já Tem que tô seguir mais você, não dá tempo. um ano em Faz Brasília, tempo? um ano, É um ano nessa pandemia, né? casado. Ai, gente! Ai, esse é o teu boy. Eu conheço, eu vejo nas redes sociais. A última vez que eu vi o Rudy também foi lá no Congresso em Barcelona. Inclusive, ele que arrumou tudo ali. A gente foi Gente, a gente foi conhecer uma clínica de um médico lá, amigo do Rudy, né? Tudo Uhum. com os contatos do Rudy. Olha, o Rudy é muito chique, é muito fino. Rudy, conta pra nós como é que surgiu a gente sabe, eu sei mais do que, assim, essa vida de professor, fazer mestrado. Eu sei que você está fazendo doutorado também fora, Uhum. né? Pelo que eu acompanhei. É muito desgastante você ensinar. A gente ensina você, desde logo da pós-graduação, já emendou, começou a dar aula nas pós-graduações, inclusive na nossa que a gente fez, você deu aula há muito tempo, né? A gente fica, na verdade, por gratificação, porque o ensinar é muito gratificante. E eu vejo que você é um profissional referência em todo o Brasil pelo fato de você conseguir ensinar, conseguir inspirar muitos profissionais. E você está colhendo fruto de muito trabalho, de muito empenho. E você é uma pessoa muito humilde, muito pés no chão. Então, conta para nós essa tua novidade. Eu não sei se podia contar, eu já contei nos meus stories, mas você postou, então eu acredito que sim. Sim. Conta para nós como é as novidades, enfim, como é que foi esse convite, se você pode dar alguma novidade, algum spoiler quando a gente entrar nos ácidos hialurônicos. Conta um pouquinho para nós. Sobre a Galderma, né? Então, Isso! bom, eu já estou nesse ramo de aula. A gente terminou a pós faz o quê? 8 anos? 7? Então, eu 8 comecei anos. desde lá. Então, a gente vai passando várias experiências com vários produtos, vários preenchedores, várias toxinas. A gente acabou, eu pelo menos acabei utilizando a grande parte que a gente tem no mercado. Porém, chega uma hora que tu preza por qualidade. Então, tu começa a pensar na qualidade do teu produto. Como tu mesmo acabou de falar, eu estou fazendo doutorado, já fiz mestrado, vem de uma formação acadêmica, a gente precisa de artigo científico para ter embasamento. Então, hoje a gente tem 3 grandes marcas que têm embasamento científico, o restante não tem embasamento. Então, na hora que tu começa a crescer e tu começa a ver que muitas vezes a tua toxina não durou tanto, que o teu preenchimento não durou o tempo necessário e que não está tendo os efeitos que tu desejava, mesmo que seja um paciente de curso, não teu paciente na clínica, tu começa a prezar muito mais por uma qualidade. E aí eu comecei a trabalhar diretamente com a Galderma. Então eu comecei a estreitar os meus laços com eles. E com a entrada de novas especialidades para dentro da Galderma, eles acabaram chamando alguns biomédicos. Hoje a gente está em 7 biomédicos dentro da Galderma para fazer protocolos faciais, protocolos corporais. Então a gente está começando, como o próprio nome já fala, novas especialidades, é tudo muito novo para eles. Coisas que a gente já trabalhava. Então eles têm o Sculptra, tem o preenchimento, tem a toxina, porém é novo. Então, Que legal! especialidades. Nossa, Então, a partir parabéns. disso, obrigado. Você A partir merece. daí veio o convite deles para eu fazer parte da equipe. Então, Sim. Ai, muito bom. Ô, Rudy, sabe que assim, ó, eu lembro lá, antigamente, né? É normal quando a gente está começando, a gente testar várias marcas, inclusive porque o valor muda muito. E no começo, às vezes a gente não quer pagar o preço, às vezes é muito valor.
Mas conforme a gente vai tendo mais experiência, a gente vai percebendo, inclusive eu falei, acho que hoje de manhã na minha live ou ontem, eu não me lembro bem o certo, que a qualidade do produto, ela impacta diretamente no resultado que a gente vai entregar. Então, eu também, sabe? Não sei se eu posso falar aqui, mas eu não tenho nada que ver. Eu tenho aquela compra programada, eu faço compra de esporte, né, dos preenchedores da linha Restilane, e eu não troco, sabe? Então, eu já usei outras marcas também do mercado, porém, hoje em dia eu tenho um resultado tão bom e há tanto tempo que eu não quero arriscar, sabe? Sim. Testar ou mudar. Então, eu penso assim que já está estabelecido, tá ótimo. E para mim é a minha opção de escolha, se alguém me perguntar. Mas, enfim, Rudy, conta para nós, então, para o pessoal que está começando ainda, que não sabe muitas vezes quando utilizar um e quando utilizar outro. O tema da nossa aula de hoje, para quem está chegando agora, é sobre ácido hialurônico e bioestimulador. Então agora, né, tá uma novidade, tá uma onda dos bioestimuladores, inclusive corporais, fazendo no bumbum, no glúteo, né, abdômen, interno de coxa, mas eles já são utilizados há mais tempo no facial. Então, Rudy, pontua para nós, explica para nós, que você é um ótimo professor, a diferença para quem está começando, quando fazer um e quando fazer outro. Então, gente, primeira coisa que tem que ter com o paciente, primeiro, é uma boa avaliação, tá? Dentro de uma boa avaliação, a gente consegue fazer um protocolo para ver o que vai ser utilizado. Muitas vezes, eu vejo muita gente iniciando, termina pós, vai para uma rede de clínicas trabalhar para ganhar experiência e, na verdade, ganha experiência em injetar e não experiência em avaliar o paciente. Porque lá, quando entra dentro de uma rede de clínicas, eles são pagos por comissão, eles têm que injetar. Então, eles não sabem fazer uma avaliação. Muitas vezes chega muito aluno para mim que sabe injetar, porém não sabe avaliar e não sabe a técnica certa. Então, hoje eu vejo que, para quem está iniciando, tudo que a gente viu lá na pós, que a gente não deu muita bola, que é avaliação, camada de pele, essas coisas, é muito essencial. Hoje, dentro de um curso meu, a pessoa assiste 14 aulas online antes de ir para aula. Para aula presencial comigo, porque falta toda a base dela. Ela não lembra de anatomia, ela não lembra de camada, ela não lembra onde que vai, o porquê que eu tenho que utilizar o tal preenchimento, por que eu tenho que utilizar o bioestimulador. A pessoa não sabe. Por quê? Foi tudo muito superficial. E outra coisa que eu vejo muito errado em pós-graduação é os professores que dão aula em pós tentam vender curso depois. Então, eles não largam o que eles têm que largar de conteúdo. Ficam falando, depois para o curso, isso aqui é só em curso. Então, isso é uma coisa que eu acho muito errado. E por isso eu parei de dar aula em pós-graduação. Por quê? Eu não posso dar aula de uma coisa que eu estou ensinando depois. Então, eu me sentia muito errado se eu não entregasse todo o material. Então, eu parei de dar aula em pós. Tu sabe, Rudy, que assim, eu também dei aula logo após o término da nossa pós. Eu já tinha mestrado também, emendei, eu mudei muita aula também, enfim. Só que dei uma pausa ali e o Rudy seguiu, né? Só que as pós-graduações, elas não valorizam muito o professor. Então, tem algumas coisas. Mas por que você não dá aula em pós? Ou por que você parou de dar aula em pós? Então, assim, só quem é professor e quem já passou por uma pós-graduação sabe tudo o que acontece. Então, às vezes, você tá ali para dar aula para 20 alunos, chega lá, tem 40 alunos com injetáveis, sem monitor. Então, acaba comprometendo a qualidade da tua aula. E hoje eu vejo muito isso, sabe? Inclusive, para as minhas alunas, eu digo muito assim, olha, a pós-graduação, ela é fundamental. Muitas profissões, como a nossa, farmacêutico, a tua, biomédico, né? E outras profissões pedem a pós como requisito básico. Mas não pensa que só a pós vai te deixar preparado, porque não vai. Não, é o pontapé inicial. É o pontapé inicial. Depois você vai buscando aperfeiçoamento por fora. E, inclusive, né, Rudy, na nossa época, lá da nossa pós, né, assim, a gente tem que dar risada de tudo que a gente passou. Enfim, não sei nem se eu posso falar aqui alguns acontecimentos, mas era engraçado. E muitos conteúdos, muitos conceitos e tratamentos que na época lá a gente não teve,
foi porque ou não existia ou porque não foi bem abordado, como de fato você está comentando da É que, na avaliação. verdade... Porque era bem superficial também, né, Mas, Ruth? Jana, tem outra coisa. A gente começou em 2013. Ah, A o Yara, que que melhor aconteceu? não. A Não. Yara é nossa colega aqui. Melhor não falar, não fala. A gente não tinha produção científica em estética em 2013 e 14. Então não tinha de onde tirar material, a pessoa não podia tirar de dentro de uma cartola. Então eu entendo que na nossa época a gente teve uma falha muito grande, os professores se esforçavam, passavam, mas a gente não tinha publicação científica o que a gente tem hoje. Hoje a gente abre o PubMed e coloca ali ácido hialurônico. As 50 primeiras folhas são publicações esse ano de 2022. Então, antigamente a gente tinha 100 artigos publicados, então tinha essa falha também. Então, era uma coisa que eu via que a gente não tinha. Tipo, a gente teve aulas lá que foi um colega que foi dar. E tá tudo bem, e não significa... Sim, e não tinha ruim, mas só que não tinha uma base científica. E assim, ó, e se hoje você tá fazendo uma pós que tem problemas, ou que você não tá satisfeito, tá tudo bem, gente. Isso não é o fim do mundo, entendeu? Você pode fazer vários cursos. Às vezes você vai fazer um curso, paga a viagem, os cursos presenciais, paga a viagem, hotel, chega lá e aproveita 1%. Ou não aproveita nada, mas você fez um contato, fez um network, trocou informação que vale muito mais. Então, eu vejo isso como, assim, são pequenos detalhes que são muito importantes. E, inclusive, a qualidade do produto, né? Como a gente estava falando anteriormente, e as marcas, né? O que é importado, o que é nacional. Então, Rudy, vamos voltar aqui, que eu começo devagar. Vamos voltar aqui ao nosso tema. Chega um aluno para ti e pede: Rudy, eu não sei por onde começar. Tá, tem que fazer avaliação, tem que fazer anamnese, beleza. Ele entendendo a questão do envelhecimento, as quedas do envelhecimento. Mesmo assim, hoje em dia, na tua sala de aula, nos teus cursos online, nas tuas mentorias, o que você percebe como maior dificuldade nesses dois conceitos e nessas técnicas? Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que sabem e não sabem. Primeiramente, dentro das duas técnicas, injetar é fácil. O problema é qual material utilizar, vai usar ácido hialurônico, qual ácido hialurônico utilizar. Hoje, ali dentro da Galderma, a gente tem uma linha de 6 ácidos hialurônicos, cada um para um tipo diferente, para uma estrutura diferente, para um tipo de injeção diferente. Às vezes, na mesma área, a gente pode utilizar 2, 3 tipos de ácido diferentes, tá? Então, a primeira coisa, a pessoa tenta se limitar a 2 tipos de ácido hialurônico. Então, isso já é um primeiro erro. Porque, às vezes, eu não chego no resultado final do meu paciente, ou aquele resultado que eu esperava, ou não durou o tanto quanto eu queria, porque eu não usei o produto certo. Segundo, quando a gente pensa em bioestimulador, hoje eu brinco, o bioestimulador ele é o filé mignon da harmonização facial. Por quê? Tudo que a gente não conseguia fazer com ácido hialurônico, que deixava aquelas faces hiper preenchidas, eu cheguei a ter paciente fazer 18 ml numa única sessão. Então ficava muito preenchido o paciente até chegar no resultado que ele queria. Hoje a gente consegue, com o bioestimulador, diminuir essa quantidade de ácido hialurônico e ter um resultado muito mais natural. Ótimo. Então, uma coisa que eu vejo que tu tinha perguntado as pessoas não sabem hoje camada de pele para aplicar. Básico do básico. Ácido hialurônico, bioestimulador, eles não sabem. Não sabe. É uma coisa que eles têm dificuldade. E é uma coisa, assim, que depois que tu sabe e depois que tu faz, nada como a prática clínica, né? Ou faz um bom treinamento, faz um bom curso. Cara, isso é tão básico, né? Tão básico. É tipo assim, é o básico do básico do básico. Então, só que muitas pessoas têm dúvida. Inclusive, numa caixinha de pergunta que eu tinha esses dias, uma aluna me perguntou assim: Jana, eu ainda tenho dúvida em relação ao plano correto de aplicar cânula. Então, é como você falou.
São coisas básicas, mas que precisam ser aprendidas antes de entender a técnica, antes de entender a angulação, quantidade de produto, diluição, blá, 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 blá. Saiba lá o básico do básico. Tá. Eu aqui, eu ia dizer, eu aqui em casa, eu aqui na clínica com os meus pacientes, muitas vezes, assim, praticamente todas as vezes, eu tô preconizando, assim, sempre colocar o bioestimulador antes, fazer um bioestimulador, ou faço um ultraformer, oriento, né? Eu direciono para o ultraformer e depois eu faço refinamento com ácido hialurônico. Como é que Então, você está utilizando? Então, Jana, vai tudo depender muito de protocolo que a pessoa vai utilizar, tá? Então, vai depender das carências que o paciente tem, do bolso do que o paciente pode pagar. Hoje, eu prefiro fazer, depende também do bolso do paciente, obviamente. Se o paciente quer uma coisa mais imediata, ácido hialurônico, a gente começa pelo ácido. Sim, isso é Caso o paciente, porque o paciente ele chega em ti, ele chega já falando, tem um casamento semana que vem, eu quero uma boca desse tamanho, eu quero o meu rosto estar derretido. Então a gente começa pelo ácido que tem um resultado mais rápido. imediato. Caso não tenha esse imediatismo da pessoa, a gente pode trabalhar técnicas associando tanto o ácido hialurônico para o paciente já sair com algum resultado e com bioestimulador também. Não é o ideal fazer tudo de uma vez só, até porque a gente, principalmente se o paciente for pela primeira vez, a gente não conhece o paciente, mas a gente pode ir programando, porque a gente sabe que bioestimulador, o paciente começa a ver os resultados por volta de 21 a 30 dias para começar a ver algum efeito. E normalmente já vai ter uma segunda sessão. E com ácido hialurônico a gente vê na hora. Então, se a gente conseguir associar os dois, fazer o paciente conseguir entender essa nossa avaliação, fica muito mais fácil. Tu sabe que assim, Rudy, inclusive teve uma paciente que ela veio assim, uma senhora, sabe? Uma senhorinha que ela nunca tinha feito nada. E daí ela queria fazer, enfim, ela veio para fazer botox. Só que daí não é essa botox, né? Então tudo vai na avaliação na consulta. E na conversa com ela, eu percebi que ela era muito imediatista. Assim, muito imediatista mesmo. Então, eu até sugeri para ela fazer o bioestimulador, eu coloquei lá no plano de tratamento, mas o que eu fiz? Eu fiz o botox, eu fiz a boca, e daí eu fiz o bioestimulador, tipo, uma semana depois, e depois eu já combinei com ela para ela vir, tipo, um mês depois, fazer os pontos de sustentação, né, os MD Codes. Então, isso que você comentou é muito importante a gente perceber o feeling do paciente, porque se a gente ficar muito, a gente pode, assim, você vai por uma linha de raciocínio, mas se você fica muito preso no que você acredita, o paciente não quer esperar ver o resultado, ele nem volta. E daí ele já viu, ele até ter o resultado do bioestimulador, que é 60, 90 dias, ele já tá lá no outro profissional falando que você não deu resultado para ele. Então, tudo tem... Por isso que eu falei, a avaliação é muito importante do paciente. Tu entender o paciente, entender as necessidades, ver se ele quer uma coisa mais imediata ou não. Então, tudo isso vai depender. Então, às vezes, muito aluno chega para vir me acompanhar, às vezes, em atendimento. Nossa, professor, mas tu não fez esse estilo no curso. Eu falo, então, o curso é para ti ter uma base. E tu vai desenvolver. A pessoa que está fazendo o meu curso... Ela aprendeu 2, 3 técnicas comigo, 2, 3 contigo, e isso ela vai fazendo o conhecimento dela. Ela não tem que seguir 100% o que eu disse. Eu sempre ensino a maneira que ele vai ter menor complicação. Probabilidade de ter uma complicação. É isso que eu quero que o meu aluno saiba. Tá vendo? Então, ele vai pegar um pouquinho do teu conhecimento, um pouquinho do meu, um pouquinho... E isso vai interferir na hora de conversar com o paciente, ter esse feeling de nossa, mas o paciente ele tem indicação de fazer bioestimulador, mas ele quer um resultado para daqui a 15 dias. Ok, então vale eu saber avaliar e falar, não, agora então a gente vai entrar com ácido hialurônico, vai fazer alguma outra técnica para tu ter um resultado mais imediato e a gente conseguir conquistar esse paciente e ele ficar mais tempo contigo fazendo as outras sessões. Ótimo. Ô, Rudy, questão do bioestimulador, assim, que é mais tendência, não é novidade, mas é uma tendência bem alta agora. A questão, eu não sei se eu posso polemizar aqui ou não, mas a questão do Duo Blend, não sei se você... Duo Blend, gente, é uma técnica que mistura ácido hialurônico com bioestimulador, tá? Rudy, o que você acha dessa técnica? Você utiliza? Qual que é teu parecer
Eu não utilizo, tá, essa técnica. Por quê, gente? A gente não tem embasamento científico. Tudo que a gente não tem embasamento científico é a mesma coisa o pessoal que estava tomando cloroquina achando que ia melhorar do Covid. Não tem embasamento científico, tem tudo contra. Então, tudo que a gente faz sem embasamento científico é experimental. Experimental tem que passar por controle lá pelo comitê de ética. Então, se a pessoa está fazendo isso sem passar por um comitê de ética, sem estar cadastrado lá no Plataforma Brasil, é experimento. Então, ele não é um tratamento. Uhum. A E uma partir coisa, da hora que tem uma... publicação científica que embase isso, provavelmente uma empresa vai pegar e vai falar, vou lançar o meu produto, como já está acontecendo. Mas é o produto da empresa. Ele tem estudo feito. Não é eu pegando no meu consultório para... vou fazer aqui para economizar. Uhum. E tu sabe que assim, ó, uma coisa muito importante da gente ressaltar aqui, por exemplo, se eu te falar assim que eu fiz acho que umas 2 ou 3 vezes esse Duo Blend. E assim, ó, o resultado ele é muito bom. Tu usa muito menos produto. Só que daí entra na questão assim, tá, e aí? E se acontecer alguma coisa? Então, uma coisa que o Rudy falou agora, que quem tá nos ouvindo é muito importante ressaltar, que se der algum problema com a tua paciente, você vai responder pelo protocolo que você fez. E se der algum problema e você não tem nenhuma orientação de fornecedor, você não tem nenhum artigo que documente, que embase esse teu tratamento, esse teu protocolo, você vai responder legalmente, judicialmente, enfim, sobre tudo que acontecer. Então, eu vejo, isso é uma coisa, assim, né, Rudy, que quem tem mais experiência, a gente que está mais tempo no mercado, a gente tem que se atentar também para essas questões legais de intercorrência. Ninguém quer ter intercorrência, mas pode ter. E se ter, você está amparado, você está fazendo conforme o fornecedor orientou, ou você está fazendo, querendo ir na onda da modinha, e tem gente que ensina isso em curso. Então, eu acho que sim, o que me fez, eu tô falando bem a verdade aqui, eu fiz algumas vezes, amei o resultado, mas colocando na ponta do lápis, sabe, o risco e benefício, eu não faço mais. E eu tô trazendo essa questão aqui agora para alertar. Porque se der algum problema, é você. Você que tirou da tua cabeça. Qual o teste que você fez? Qual você teste, de onde saiu, onde te embasou. Porque isso tu precisa de um artigo com bastante gente, não é tipo, vi um artigo com 10 pessoas, vi um artigo com 15 pessoas. Gente, isso aí não é artigo para a gente sair reproduzindo, tá? Por exemplo, a gente dentro da Galderma, a gente tem técnicas onde associa o Sculptra e Skin Buster. Em lugares diferentes, porque a gente sabe que o Sculptra ele só pode ser aplicado em regiões onde eu não tenho musculatura esfincteriana e musculaturas de movimento repetido, para não haver acúmulo de produto. Então, a gente acaba utilizando o Sculptra nessa região de terço médio e inferior e acaba utilizando o Skin Buster nas zonas como periorbitais e periorais para fazer a hidratação desse tecido. Ótimo, então, muito bom. É uma técnica que acaba utilizando ácido hialurônico e coisa, mas é uma técnica as duas separadas. E não vou lá e vou misturar o meu produto para fazer uma outra, para fazer um tratamento. Gente, isso é tão sério, assim, né? Você realmente saber o que você está fazendo e estudar todos os riscos que podem acontecer. E muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não tem essa percepção, essa análise crítica, porque talvez ninguém passou por isso, tu nunca ouviu falar sobre isso. Porque e aí tu olha, mas tal pessoa está fazendo, está dando certo. Tá dando certo. E aí tu quer fazer também, gente. Não façam essas coisas. Eu sempre digo para os alunos, só façam o que vocês tiverem confiança para fazer. Porque se vocês fizerem alguma coisa e der errado, vocês nunca mais vão fazer. Por exemplo, eu tive um aluno que queria, eu vou vendo o nivelamento dos meus alunos, conforme eles entram no curso, até o final eu vou liberando. Nossa, Jana, agora tu tá preparado, tua mão tá muito boa, tu vai passar para fazer tal procedimento. Nossa, eu acho que tu não tá preparado. Porque se o aluno fazer errado, ele não
ele não vai conseguir reproduzir depois. Exemplo, um aluno do Pará, que ele queria fazer uma rinomodelação, porque ele pagou o curso só para fazer uma rino. Eu olhei para ele e falei, tu não está pronto para fazer. Aí ele, não, porque eu quero, porque eu paguei, deixei fazer. O que aconteceu? Ele fazendo com a cânula transpassou a pele. Nunca mais ele fez uma rino, faz mais de um ano. Uma coisa simples, só transpassou a pele, não teve complicação, não teve nada. Eu concluí a rino, o paciente foi para casa, ponto. Porém, Mas você até avisou, hoje né? eu já vi ele rodando em vários cursos de rino e ele não consegue postar uma rino, ele não consegue fazer uma rino. Porque não tá preparado. Se tivesse Não disputado... está preparado, porque a gente tem uma curva de aprendizagem. Sempre, hoje, quando eu inicio um curso, eu sempre falo para os alunos, se acontecer, tu querer fazer um procedimento, eu olhar para ti e falar, tu não está preparado para fazer, porque dentro da minha percepção, se tu fizer, vai dar errado e tu nunca mais vai conseguir reproduzir esse procedimento. Fica trauma, né, gente? Não adianta. Fica trauma. Traumatiza. E aí, mesma não coisa, quer mais a nem pessoa saber. olha, mas eu vi tal pessoa fazendo isso, aí pega uma coisa que não tem embasamento científico e vai tentar reproduzir. E, gente, assim, eu gosto muito, assim, inclusive, eu tô no canal do Telegram do Rude. Ele tem um canal do Telegram que posta um artigo por semana, eu acho, comentado, né, Rude? Agora tô um pouquinho mais parado, mas eu vou voltar agora com ele. É muito legal. Então, assim, ó, gente, é muito importante isso na hora que vocês forem escolher um professor, um curso, um treinamento, sabe? Às vezes eu entendo. Às vezes você não tem tempo de olhar artigo toda semana. Você não entende inglês, ou você não domina inglês, e você não gosta de ler, você não gosta de estudar, gente. Então é muito mais fácil você pegar, aprender com quem tá ali na parte da frente mesmo, buscando conteúdo, né? Que nem o Rude tá, que eu vejo que ele é muito estudioso sempre. Rude, o que mais, assim, que você acha que é fundamental falar aqui hoje? Se alguém tem alguma pergunta também em relação Gente, a pode largar a testes. pergunta aí, pode botando que a gente vai respondendo, tá? Rude, eu vou te fazer uma pergunta, então. Pedi para você falar o que você achava importante, eu vou te fazer uma pergunta. Pode, vai. Em relação, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade ainda em entender a diferença dos bioestimuladores. Quando usar um, quando usar outro, um dá resultado antes, o outro dá resultado depois. Explica para nós aqui qual que é a diferença e quando que você usa um, quando usa outro, qual que você usa mais para o corporal, se você está com algum estudo lá na Galderma. Então, hoje meu bioestimulador de preferência acaba sendo o Sculptra, porque hoje eu tenho um conflito de interesse com a Galderma. Então, eu tento trabalhar muito mais com o Sculptra. Sim, já trabalhei com hidroxiapatita. Não, sim. Não, nos cursos já trabalhei com muito hidroxiapatita. O que a gente tem que ver, gente? Primeira coisa na hora de escolher um produto é origem dele, da onde que ele vem. Ele é de um laboratório ou ele é de uma farmácia de manipulação? A gente tem diferença quando trabalha com hidroxiapatita. Uhum. Tá? Então, a gente tem várias empresas que trabalham, então, com hidroxiapatita, que a gente compra de biometil, a gente compra de vários. Eles são uma farmácia de manipulação de estéreis. A gente não pode comparar a qualidade para um laboratório, que é um serviço de controle de qualidade maior. E o valor muda também, gente. Não E o valor muda muito. Então, primeira coisa. Obviamente, o paciente, muito vai depender. O paciente não tem condições de fazer um Sculptra, que a gente sabe que ele é muito mais caro. A gente vai escolher, então, quero bioestimular, vou ter um resultado, passo por uma hidroxiapatita. Porém, a gente vai saber, lá dentro de todo o mecanismo de produção de colágeno, fibroblasto, tudo, a gente, quando trabalha hidroxiapatita, a gente tem o pico de estímulo de colágeno em 4 meses, ele estabiliza até o 9º e depois ele começa a diminuir. Então, a gente tem uma curva de ascensão até os 4, estabiliza e a partir dos 9, nosso colágeno, tanto o tipo 1 quanto o tipo 3, que é o colágeno. Então, a gente só lembrando, colágeno tipo 1 é aquele colágeno mais firme, que é o que sustenta a nossa pele, e o colágeno tipo 3 é o colágeno maleável. Tá? É o que faz as dobrinhas, que a gente faz movimentar. Tá? Então, a gente começa a ter uma quebra e uma queda nessa produção de colágeno a partir dos 9 meses. E aí entra a parte boa do Sculptra, porque ele consegue fazer produção de colágeno até 25 meses. Então, às vezes o paciente, nossa, mas sai tão mais caro.
E aí a gente fala, nossa, mas um faz produção, eu levo isso para o curso e mostro para o paciente. Ó, a gente tem esse daqui, marca X, ele produz colágeno por até 1 ano. Muitas vezes o paciente, eu vou experimentar para ver se é bom, para ver se vai dar algum resultado, para depois eu investir no outro. Aí ele faz, gostou do resultado, na segunda vez ele já vem, porque os pacientes de curso começam a voltar. Doutor, agora eu quero fazer aquele outro que o senhor falou que é melhor, que produz mais colágeno por muito mais tempo. Então aí acaba a coisa. Eu já usei os dois, tem resultados bons, tanto para a hidroxiapatita quanto para o Sculptra, a gente tem resultados muito bons. Única coisa, tipo, Sculptra a gente tem publicação científica, hidroxiapatita, se não for da MERS, a gente não tem publicação científica. Então, se der alguma complicação, não é a mesma coisa, não é os mesmos componentes. Então, detalhes importantes. Então, por isso, quando a gente tem muita publicação científica, bom embasamento, a gente consegue... Nossa, deu alguma complicação. Eu vou lá e pego um artigo de complicação e eu consigo resolver ela. Coisas que no restante não tem. Fundamental, fundamental. Rude, e no caso, corporal também, né? Corporal, mesma coisa. Uma grande coisa que a gente esquece de corporal... Muda a diluição. Muda a diluição, porque o corporal a gente tem que diluir um pouquinho mais, a formação de colágeno é diferente para o corporal do que para o facial. Então a gente tem que espalhar mais, trabalhar na vetorização, então ver para onde a pele está caindo, ver se tem necessidade, ver se tem que trabalhar gordura localizada primeiramente, para depois trabalhar a flacidez, porque uma das coisas que o pessoal erra muito quando passa da face para o corpo, erra a camada de pele. A pessoa vai lá e já está trabalhando lá na camada de gordura, lá na hipoderme. Já aprofundando um pouquinho, porque não consegue, muda o colágeno do rosto para o corpo, a quantidade de tecido. Então tem esse erro básico. Então, a partir da hora que... Pode falar. E no pescoço também muda muito, né? Até aqui no contorno, papada e pescoço já é outra... Porque tecido pode ver que é outra resistência, outro tecido, ele já é um tecido mais rico em colágeno tipo 3, porque é um tecido de movimentação. Então já muda, a gente consegue ver que aqui tem que ter cuidado para não superficializar a cânula. Eu vejo muitas vezes, vem paciente para mim, nossa, Rudy, eu fui em outro lugar, fiz e fiquei com uma marca, a cânula superficializou e o bioestimulador ficou superficializado. Então aí a gente tem que ir lá aplicar hialuronidase ou aplicar soro fisiológico, diluir aquele produto para conseguir tirar que foi feito em uma camada errada em outro profissional. Então, o pescoço, pelo excesso, tem um pouco mais de colágeno tipo 3 do que 1, as camadas já são um pouquinho mais finas. Então, tem que ter esse cuidado na hora da aplicação. E, gente, sempre quando for trabalhar pescoço, já saiu da diluição rosto. Então, vocês façam sempre a diluição pescoço, a mesma que vocês forem fazer para corpo, tá? Então, fica uma dica aí para vocês, porque eu já fiz nódulo em paciente meu de fazer na papada, nódulo com Sculptra, eu fiz um micronódulozinho de estar ali fazendo a papada de diluição do rosto. Então, cuidado, se forem pegar, forem fazer rosto, forem fazer um pouquinho de papada, dilui um pouquinho mais. Tá dilui um pouquinho mais. Ótimo, ótima dica, fundamental. Ô, Rude, me diz uma coisa agora. Nos preenchedores, né? Sim. Me diz assim, ó, só para antecipar um pouquinho, eu quero, assim, dar uma antecipação. No lábio, o que você utiliza? Você utiliza mais de um produto numa mesma sessão do preenchimento labial? Você preconiza só um produto lá da linha, da Restylane? Conta para nós, como é que você gosta de fazer o teu preenchimento labial? Então, o que a gente tem que ver? Primeira coisa, lábio é um local de muita movimentação. A gente está movimentando muito. Então, primeira coisa, eu não posso utilizar um preenchimento que é feito para zonas de onde vai ter pressão em cima desse preenchimento. Por quê? Vamos supor, um preenchimento lift, que é um de volumização, que a gente faz em camada profunda, o paciente chega para ti, nossa, eu quero aquele preenchimento que dura mais. E aí eu quero botar... Por que dura mais? Porque dura mais. Mentira, gente. Porque o preenchimento, quando ele é para resistir a forças, ele é para estar num lugar específico. Lábio é um local que movimenta muito. Então eu tenho que ter um preenchimento específico para lábio para eu conseguir entregar para o meu paciente
aquele resultado que eu prometi. A gente pode trabalhar alguns tipos de preenchimentos um pouco mais densos quando eu preciso fazer uma estruturação labial maior, mas não um volumizador. E outra coisa, tem muita gente que trabalha volumizador na boca e fica aquela boca aspecto salsicha. A boca não consegue mexer. Dura! Horrível! Dura. A pessoa não mexe. E fica um lábio pesado, gente. E isso, com o passar do tempo, acaba fibrosando também o lábio. Gente, Então, fica vai assim, formando... ó. Percebam, prestem atenção, você profissional. Podem ver ali no Instagram, inclusive de vários professores que estão com a boca desse tamanho. Fala, fica com a fala toda comprometida aqui, que não consegue nem mexer aqui, que tá duro de tanto produto na boca. Produto errado, volume errado, técnica nem se fala, então. Então, a boca, né, Rude? A boca é para falar, para comer, a gente não pode comprometer então, a função. A gente tem que ter um ácido hialurônico mais maleável, ou seja, de moléculas menores, onde a gente vai ter uma reticulação um pouquinho maior. Então, a gente consegue ver que de todas as marcas que a gente tem no Brasil, eu acho que só umas 2 ou 3 marcas, incluindo a Restylane, que tem um preenchimento específico para lábio. Por quê? Para atender essa demanda. Óbvio que se a gente for precisar de uma estruturação em alguma coisa, fazer um contorno, fazer um filtro, alguma outra coisa que precisa uma estruturação, a gente pode utilizar até um produto um pouquinho mais denso. Mas 99% das vezes, principalmente o pessoal que está iniciando, vai utilizar o preenchimento labial específico para lábio. E sem contar que eles vêm com um anestésico para facilitar a massagem depois, para o paciente não sentir tanto desconforto. Gente, então assim, ó, pensam comigo e com o Rude, tá? Se o laboratório gastou tempo, dinheiro, desenvolvendo 5, 10, sei lá quantos produtos. Gente, é tudo ácido hialurônico, é tudo igual? Não é tudo igual. Então, primeiro, você vai escolher o profissional que você consumidor final. Se você vai num lugar que tem só um produto, desconfia, tá? Não é assim. O mesmo produto que vai fazer malar não é o mesmo que vai na boca, não é o mesmo que vai na mandíbula, não é o mesmo que vai no mento. Então, tem que ter esse discernimento e entender que tem diferentes produtos, é ácido hialurônico, mas tem diferentes densidades, reticulações, de prime, concentração, enfim, um monte de parâmetro ali. E sim, o específico pro lábio, que no caso seria o Restylane Kiss, gente, ele assim, é fenomenal, sabe? Ele realmente fica um resultado muito natural, muito legal mesmo. Praticamente não vejo necessidade de utilizar outro, só se é da outra linha, né? Tem o Define, tem o Refine, tem outros lá. Tem vários. Tem vários. Não tem necessidade. Ele acaba, obviamente, dependendo, vai ter lábios e lábios, vai ter aquele lábio mais envelhecido, lábio mais jovem, lábio que tu não vai conseguir dar muito volume. Então, tudo isso vai influenciar na hora de tu escolher o preenchimento pro teu lábio. Então, Rude. Oi. Ô, Rude, sabe que eu tava a fim de remover todo o meu lábio. Todo o meu lábio tava a fim de tirar tudo. Eu tirei um pouquinho aqui embaixo que desceu. E só que o produto que eu tenho na boca foi de antes da nossa viagem lá, faz 2 anos. Nossa. Então, eu já tenho vontade de tirar tudo e utilizar outra marca. Essa marca que eu utilizei não é a mesma que eu utilizo hoje. A técnica que foi aplicada já não concordo também. Então, você já teve algum momento, eu sei que você é muito modelo nas suas aulas também, né? E os então, gente, eu faço alunos que fazem os procedimentos em mim, todos. Nada. Eu acho nada máximo, feito por colega. Eu acompanho, eu acho o máximo. Você já teve, não só no lábio, mas em outra face, que remover algum preenchedor porque deu errado, o aluno errou o plano, ou você não se gostou depois? Conta pra nós. Não em mim. O que a Ana... Foi naquele congresso? Foi naquele congresso que o Dr. Felipe tirou... Não, ele tirou da minha olheira, que fizeram em camada superficial. Foi lá em Barcelona. O teu lábio também tava estranho. Não, fazia tempo que eu não queria fazer teu lábio. Eu queria fazer, mas ele não fez. O que já aconteceu, gente? O que chega muito para mim é chegar de outro profissional que não gostou do resultado para fazer. Obviamente, nesse mundo de cursos, a gente acaba
tendo paciente que tem que retirar, que não gostou do resultado. Eu já tive, até hoje, eu acho que uns 4 pacientes que a gente teve que retirar o produto e devolver o dinheiro porque não gostou do resultado. Mas em 7 anos tudo isso é um percentual muito pequeno. Acontece. Acontece. E a grande maioria que chega para mim vem de outro profissional. Nesse dia chegou um para mim que tinha preenchido as têmporas, botou um preenchimento superficial sendo um volumizador superficial, onde ficou todas as marcas da cânula onde foi espalhado o produto. Ou não espalhado, na verdade. Então, retira todo o produto. Mesma coisa quando vem lábio, para mim, eu avalio muito bem, tento entender o que foi feito, a gente consegue fazer a palpação, pergunta para o paciente qual foi a técnica que foi utilizada, foi agulha, foi cânula. A cânula acaba tendo por ela fazer um trajeto maior, por ela ser muito mais calibrosa, tem uma tendência um pouquinho maior a... Isso é uma experiência minha, tá, gente? Não tem artigo. Sim. Eu vejo que o preenchimento, ele acaba como se fosse, como a Jana falou, acaba escorrendo. Ele não fica no local certinho onde a gente coloca, que muitas vezes a agulha que é muito fácil com a cânula, Rude. Eu vejo assim que é muito fácil você errar o plano ali na boca, sabe? Principalmente no lábio. Porque ela transpassa o músculo orbicular, daqui a pouco o paciente, se a gente não está em cima do aluno para mostrar certinho, ele transpassa o músculo orbicular, está botando preenchimento por dentro do lábio. Então a gente tem que ficar sempre em cima para o paciente, para o aluno ver certinho aonde está colocando. Porque a cânula facilita em uma parte, mas dificulta em outra. Isso aí, ótimo. Eu penso assim que nós, como profissionais, e a gente precisa dominar a agulha, dominar a cânula, mas na avaliação, e conforme o procedimento que você for fazer, você vai optar em usar um, usar outro, combinar técnicas, né? Rudy, me conta uma coisa, depois que você faz a remoção com a hialuronidase, você espera quanto tempo para fazer uma nova aplicação de ácido hialurônico? Então, a gente não tem um consenso muito claro sobre a aplicação do ácido hialurônico pós-hialuronidase. A gente tem vários artigos que falam que depois de 4 horas não tem mais... Vários não, alguns artigos que falam que depois de 4 horas já está pronto para aplicar. Eu, por precaução, tem artigos que falam em 1 semana, 15 dias, mas não tem nada certo. Até porque a gente sabe que quando a gente utiliza hialuronidase, a gente tem diferentes hialuronidases, diferentes qualidades. A gente tem 3 tipos de hialuronidase, ovina, bovina e recombinante humana. A recombinante humana a gente não tem no Brasil. Elas têm potências diferentes, então tudo isso vai influenciar na hora de eu pensar em colocar um ácido por cima. Hoje, padrão meu dentro de consultório e de curso, caso a pessoa tenha feito entre 7 a 14 dias para poder refazer o preenchimento novamente. Tá? É isso que eu utilizo para mim. Porque eu sempre falo para o paciente, nesse dia teve um paciente que eu quero tirar um pouquinho aqui do mento, que meu mento está muito quadrado, e eu quero botar um pouquinho mais no centro. Eu falei, gente, não dá, porque a hialuronidase ela não está no pontinho onde eu coloquei, ela vai espalhar no local. Ela tem uma boa permeabilidade de tecido. Então eu não posso, botar um pouco aqui para tirar aqui, é dinheiro botado fora. Espera uma semana e a gente coloca um pouquinho mais. Não faz muito sentido. Rudy, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é bem importante a gente pontuar, quais são as zonas que não pode de jeito nenhum aplicar bioestimulador? Ó, primeiro responde a minha aqui, depois tem outra perguntinha aqui do G. Gastal. Tá, peraí, repete a tua pergunta. Tá. Volta, eu sou meio acelerada, você me conhece, né? Que eu sou meio acelerada. Quais lugares na face que não pode de jeito nenhum aplicar bioestimulador? Não tem um consenso, uma coisa assim, não pode aplicar, não é nada indicado para aqueles locais. Então, se a indústria está falando para ti que não é indicado, então a gente não vai falar que é proibido, mas a gente não faz. Então, principalmente... Quando a gente trabalha, principalmente Sculptra, regiões, então, de músculos esfíncteres, ou seja, orbicular, e região dos olhos, então os 2 músculos orbiculares da face,
E a aplicação na parte do frontal pela movimentação repetida pode fazer a formação de nódulos. Então, a gente prioriza a não aplicação nessas áreas, tá? Então, quando vocês pegarem uma bolinha lá, vai estar lá que não é para aplicar, que não é indicado aplicação em regiões de músculos orbiculares, nananã. A gente sabe que tem milhões de profissionais utilizando técnicas X, Y, Z, fazendo aplicação em frontal, fazendo aplicação, tem artigos que falam de aplicação em olheira. Porém, gente, é um artigo, mas tem um artigo que me embasa, mas é um artigo com um caso clínico, com 5 pacientes, ou então isso não Qual tem. que é o N do estudo? Não tem, tipo, não tenho, eu não posso extrapolar isso para minha população. Então, quando forem trabalhar frontal, preferência toxina, fio liso, para diminuir ruga, tem técnicas para preencher a testa, para preencher a região do frontal, são técnicas mais avançadas. Então, tomem muito cuidado na hora de fazer qualquer procedimento, tá? Principalmente. Ótimo. O Prof. Rude disse, gente, anotem aí, tomem muito cuidado. Que mais? Tinha uma pergunta, né? Tinha uma consideração aqui do Gastaldo. Aluno meu, vai lá. Tem aí dele, eu não consigo subir aqui meu bar. Eu subi aqui, eu vou ler para você, Rude, tá? Ó. Sobre reversão da aplicação de ácido hialurônico, especificamente em intercorrência vascular. Um artigo recente do De Lorenzi preconiza apenas o uso de altas doses de hialuronidase. Então, concordo. Já sei que artigo é esse. Hoje a gente tem um consenso de altas doses. É que a gente não tem um consenso específico sobre a hialuronidase, até porque tem diferentes tipos, origens de hialuronidase. E diferentes marcas, diferentes qualidades. Então, o que a gente preconiza? Altas doses. É recomendado fazer compressa quente para estimular a circulação local. Pode até, dentro dos protocolos que a gente tem, pode refazer essa aplicação até 4 vezes para até a resolução do caso, tá? Então, das intercorrências. O problema é, a gente vai usar sempre hialuronidase e altas doses, o problema é quanto tempo que esse tecido está isquemiado. Para a gente saber o que vai ser associado, se vai ser só hialuronidase, o tecido já está muito tempo isquemiado, a gente vai ter que associar um corticoide, um antibiótico, um anti-inflamatório. O que a gente vai ter que associar? Então, tudo vai depender do tempo e da lesão tecidual que foi feita. Mas para resolver isquemia pontual, hialuronidase. Ô, Rude, e entre essas sessões, essas 4 sessões, você pega qual que é o intervalo? O intervalo de... o que a gente tem? Eu acho que tem um artigo até feito, não me lembro se é no Brasil. O intervalo de 1 hora entre as sessões, 1 hora. Faz, continua a compressa quente, fica observando, vê o teste de compressão digital, vê se voltou ou não, e dentro de 1 hora refaz essa aplicação, podendo refazer até 4 vezes. Ótimo, ótimo. Ô, Rude, você já teve, assim, alguma intercorrência, assim, que... Não sei se tu quer falar, né? Mas, assim, tipo, às vezes, ou algum caso de algum aluno teu que evoluiu muito rápido, que teve que ir para aquelas câmeras hiperbáricas, não sei se você conhece, se você já... Até hoje eu tive uma aluna, foi aí do Sul, que ela fez um preenchimento com cânula, tudo bonitinho, e teve uma isquemia labial. Eu pedi para ela ir acompanhando para saber como que estava evoluindo. Precisou fazer câmera hiperbárica, tudo, porque evoluiu bastante, bem rápido, porque era mucosa e era lábio. Ela entrou tudo certinho, fez tudo certinho, porém aconteceu isso. Até hoje, dentro do que eu fiz, eu tive uma necrose de asa nasal, tá? Eu consultório, porém eu peguei com menos de 36 horas, então estava começando a isquemiar não, já estava isquemiado, começando a necrosar o tecido. Então, pegou hialuronidase, fez a aplicação, teve regressão total, 4 dias o paciente estava perfeito. Então, foi a única complicação que eu tive. Ô, Rude, e no caso ali dessa tua aluna ali que deu no lábio dela, ela conseguiu começar o tratamento depois de quanto tempo, assim, após o preenchimento dela? Foi ela depois... fez o preenchimento...
eu acho que foi 2 ou 3 dias. Ela veio comigo falando que o lábio estava meio estranho, pediu para trazer. O teste de compressão estava duvidoso, estava voltando mais ou menos no tempo, e depois começou a formar as casquinhas enegrecidas que estavam ali, que já eram as primeiras necroses. E aí foi para a câmera hiperbárica. Tá? Mas Ela hoje, fez para regeneração de hemorroidados, tecido, fez aí depois ela fez hemorroidados, isso. tudo. E E depois para teve regenerar o igual. tecido mais rápido. Gente, não esqueçam que a gente hoje tem ozonioterapia para regenerar tecido, que é muito mais barato do que câmera hiperbárica. Tá? É verdade, é verdade. Bem lembrado, Rude, bem lembrado. Rude, você trabalha com ozônio na tua clínica, ali no teu consultório? Não trabalho com ozônio, porém, dentro da clínica tem gente que faz ozônio. É muito importante a gente entender todo o processo que pode acontecer e as Se vocês alternativas, né? se não tem, gente, eu digo, sempre tem um amigo que Isso faz aí. ozônio. Isso aí, ótimo. Muito, muito bom, gente. Esse Rude é muito inteligente, né? Eu aprendo muito com ele. Gente, tem mais alguma pergunta? Ó, se Tinha não uma tem pergunta efeito, ali, tinha uma o ali doutor perguntando. Eduardo, se não tem efeito com as 4 vezes, o que faz? Aí você tem um amigo que tenha Ozônio, ultrassom, ultrassom para fazer aplicação guiada. Então, pega o ultrassom, vê onde está a isquemia. Se já fez 1, 2, não está dando certo, liga para esse amigo, gente. Está tendo vários cursos de ultrassom, inclusive eu estou fazendo um, para fazer aplicação guiada e a gente saber certinho onde está o ponto de isquemia e aplicar a hialuronidase ali em cima. Ótimo. Eu acho que esse ultrassom é a nova tendência, né? Daqui a pouquinho acho que a gente vai ter que ter na clínica. A gente vai precisar muito dele, pô, tem várias máquinas, tudo, principalmente para a gente desviar de vasos sanguíneos, principalmente quando for zonas de perigo. Então, eu vou fazer um bigode chinês e eu não estou conseguindo chegar no resultado, vou ter que usar uma agulha, vou fazer uma foto. Então, a gente pode utilizar para fazer guiado, que vai ser muito mais seguro. Ótimo. Rudy, eu sei que nós estamos encerrando o nosso tempo aqui, né? Que eu sei que você tem os seus afazeres também. Então, gente, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz, ó, obrigada. Ai, gente, mais pergunta aqui, ó. Você pode falar dos 6 tipos de ácido hialurônico? Não sei se dá tempo, gente. Não sei se vai dar, gente. Eu queria Acho que não, gente, porque isso já dá o uma materialzinho aula do aqui. Rudy. Gente, então, ó, quem pediu ali que eu não vi, mandem a pergunta para mim em inbox. Ou eu vou largar uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram agora. Vocês mandem, eu faço um videozinho explicando para vocês. Rudy, daí você me marca para eu repostar. Para eu repostar. Tá? Então, pessoal que não tá... As perguntas, eu vou botar uma caixinha de pergunta agora lá para vocês. Tá, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu dar um print aqui. Não, queria tirar print das perguntas para mandar pro Rudy depois. Deixa eu tentar. Não, pede pro pessoal que escreveu vir me perguntar ali. Eu vou botar a caixinha. Quem tá aqui com nós agora, vai lá no perfil do Rudy ou vai aqui no meu, a gente vai fazer uma caixinha de pergunta para responder vocês. Porque o Rudy, assim, ó, a hora do Rudy é muito cara, gente. A gente não pode se estender, tá? Então, Rudy... Gente, é verdade, eu não tô falando nenhuma mentira. Não tô falando nenhuma mentira, ó. Então, eu queria agradecer muito ao Rudy. Rudy, você é uma alma de pessoa. Nossa, assim, eu tenho um carinho e um amor imenso por ti. Muito obrigada por aceitar. Rapaz, eu que agradeço. E eu quero, obviamente, fazer mais um congresso contigo, né? A gente tem que combinar ali com o pessoal. E, gente, queria também convidar todos vocês a participar do evento que vai ter semana que vem, do O Lábio Perfeito, o Segredo do Lábio Perfeito, que é um evento novo, um projeto novo meu. Inclusive, eu vou contar todas as novidades semana que vem. Então, gente, muito obrigada. Sigam o Rudy, quem não segue. Eu acho que todo mundo já segue o Rudy aqui. E entram no canal do Telegram dele, acompanhem tudo. E, Rudy, muito obrigada. Me coloco sempre à disposição de você também, tá bom? Também. Quero fazer um curso teu, tá? Acho que eu vou para Brasília em junho. E daí eu acho que eu vou querer ir ali te visitar, fazer um day Vem aqui. contigo aí, tá? Júlio vai ter... Eu tô
com 4 selos de cursos novos que vão ser lançados, inclusive corporal, com preenchedores, com tudo, gente. Sigam aí que você vai ter muita coisa nova. Vai. Arrasou, maravilha. Tá? Obrigada, Rude. Um Bem, beijo, tudo de beijo. bom, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.